Hi guys, I'm Lilian and welcome to Nocto Idiomas! Hoje eu vou falar para vocês a diferença entre três palavrinhas que são muito parecidas e por isso confundem bastante, que é remind, remember and recall. E vamos começar com a palavra remind. Remind a gente usa toda vez que a gente precisa de algo externo para nos fazer lembrar. Então, é uma situação, uma pessoa, uma notação que traz na memória aquilo que a gente precisa lembrar. Então, para isso, a gente usa o verbo remind. So, let's check some examples with the word remind. That reminded her of a story. That reminded her of a story. Então, isso a fez lembrar de uma história. Algum acontecimento que a pessoa estava falando trouxe na memória uma história. So, that reminded of her a story. Next example. I need the notes to remind me what to say. I need the notes to remind me what to say. Eu preciso das anotações para me lembrar o que dizer. Então, eu preciso das anotações, eu preciso de algo externo para me fazer lembrar daquilo que eu preciso falar, daquilo que eu preciso dizer. Next example. You remind me so much of that famous Canadian singer. You remind me so much. Então, você me faz lembrar muito aquela cantora famosa canadense, aquela cantora. Então, você me faz lembrar dela. Então, precisou de outra pessoa para eu lembrar disso. E um último exemplo. Do I need to remind you about the meeting tomorrow? Do I need to remind you about the meeting tomorrow? Eu preciso te lembrar da reunião de amanhã? Então, é preciso que eu traga isto na sua memória. Então, precisa de um fator externo, no caso eu. Do I need to remind you about the meeting tomorrow? Então, essa é a situação do uso do remind. A gente precisa de um fator externo para lembrar de alguma coisa. Então, agora vamos comparar com remember. Remember é mais tranquilo. Remember é lembrar, simplesmente não esquecer, ter na memória. Então, isso é o sentido do remember. Let's check some examples using remember. Remember, remember the 5th of November. Did you remember to close all the windows before you left the house? Did you remember to close all the windows before you left the house? Então, você se lembrou de fechar todas as janelas antes de sair de casa? Você não se esqueceu? Você se lembrou disso? Did you remember to close all the windows? Next example. I can still remember every word of our conversation. I can still remember every word of our conversation. Eu ainda consigo lembrar de cada palavra da nossa conversa. Ainda está tudo na minha memória. Next example. She kept calling me Chris. She just couldn't remember my name. She kept calling me Chris. She just couldn't remember my name. Então, ela ficou me chamando de Chris. Ela simplesmente não lembrava meu nome. Ela não conseguia lembrar meu nome. Ela esqueceu. She couldn't remember my name. E um último exemplo. Please remember that the kids can't open the presents before the party's over. Please remember that the kids can't open their presents before the party's over. Então, por favor, lembre-se de que as crianças não podem abrir os presentes antes do final da festa ou antes da festa acabar. So, keep it in mind. Não se esqueça, ok? Please remember. E por fim, temos o recall. É muito parecido com remember. Então, recall é quando você tem na memória, é você recordar. So, you recall. Você volta aquilo para sua memória. Você tem aquilo novamente na sua memória. E aí, a gente pode usar o verbo recall. Para ficar um pouquinho mais claro, vamos dar uma olhadinha nos exemplos. I can't recall the words of this song. I can't recall the words of this song. Eu não consigo lembrar as letras desta música, não consigo trazer na minha memória a letra ou as palavras
desta música. I can't recall. Next example. I don't recall what he said at the meeting. I don't recall what he said at the meeting. Eu não consigo lembrar o que ele falou na reunião, não consigo trazer na minha memória o que ele disse na reunião. So, I don't recall what he said at the meeting. Agora usando numa pergunta. Can you recall exactly what happened? Can you recall exactly what happened? Você consegue lembrar exatamente o que aconteceu? Você consegue trazer na sua memória exatamente o que houve? So, can you recall exactly what happened? E por fim, that perfume recalls memories of my childhood. Então, é muito parecido esse último caso com o remind, mas daí o que ele quer dizer? Que trouxe na memória e não que o perfume fez lembrar. Então, é uma sutil diferença. Então, quando eu falo that perfume recalls memory of my childhood, significa que ao sentir o perfume, veio na minha memória, veio lembranças da época da minha infância. So guys, espero que tenha ajudado um pouquinho para vocês perceberem e usarem corretamente esses três verbos. Remind, remember and recall. Espero que tenham gostado desse vídeo, mais uma dica de What's the Difference para vocês. Curtam, compartilhem com amigos, com família, aproveitem aí a quarentena, aproveitem cada momento para praticar, aprimorar o seu inglês e, claro, ficar antenado para novas dicas aqui no Nocta Idiomas. Thanks for watching! See ya!